Suceder Moisés e dar continuidade na peregrinação do povo hebreu em direção à terra prometida, certamente não seria uma tarefa fácil. Moisés tinha todo o peso da autoridade de Deus, pois por intermédio dele, Deus libertou o povo do Egito. Além disso, o povo hebreu, principalmente o restante dos que saíram do Egito, constantemente se rebelavam contra Deus. Mesmo diante de todos os sinais e provisão nos 40 anos de peregrinação, ainda não foi suficiente para fazer com que o Egito fosse removido na mente do povo. Embora no Egito eram escravos, mas alguns, diante dos obstáculos da caminhada no deserto, sempre queriam voltar ao Egito. Esta sucessão não seria fácil. Moisés não pôde colocar os pés naquilo que ele mais lutou para que acontecesse, a posse da terra prometida. E havia neste homem de Deus a preocupação de quem ocuparia sua função na liderança do povo hebreu em direção a Canaã. Contudo, o mesmo Deus que chamou Moisés já estava preparando um homem desde a saída do Egito e no tempo certo realizaria o propósito divino. Num dos diálogos de Moisés com Deus, Deus afirma: "Toma para ti Josué, o filho de Num, homem em que há um espírito, e põe a tua mão sobre ele." Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos chamada Os Livros da Bíblia. Em cada vídeo é apresentado um dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Assim, com o passar do tempo, você vai obtendo conhecimento sobre as Sagradas Escrituras. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Embora alguns eruditos mais modernos do Antigo Testamento afirmem que a autoria do livro de Josué seja anônima, no entanto, a tradição cristã apresenta Josué, o sucessor de Moisés, como autor do 6º livro da Bíblia Sagrada. Considerando que Josué, o filho de Num, seja o escritor do livro, então este livro pode ter sido escrito entre 1400 e 1200 a.C. O nome Josué em hebraico é Yeshua, isso mesmo, o mesmo nome dado a Jesus, significando Javé é salvação. Anteriormente, o nome de Josué era Oséias, e a partir da sua escolha para ser um dos espias a serem enviados a Canaã, Moisés passou a chamá-lo de Josué. O mesmo capítulo de Números informa que Josué era da tribo de Efraim e era filho de Num. O texto do Êxodo informa que Josué recebeu ordens de Moisés para pelejar contra os amalequitas. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao monte, Josué e o exército dos hebreus entrariam em combate contra os amalequitas. E além de estar entre os homens de guerra de Israel, o livro de Êxodo ainda informa que Josué era auxiliar de Moisés, acompanhando-o em seus momentos de subir ao monte para conversar com Deus. Josué é aquele que avisa Moisés acerca do alarido de guerra que havia no meio do povo, enquanto Moisés conversava com Deus. Na verdade, não era alarido de guerra, mas uma festa que o povo fazia para adorar o bezerro de ouro, construído por Arão, o irmão de Moisés. Como já observado na introdução, antes da morte de Moisés, Josué é escolhido por Deus para liderar os hebreus até Canaã e conquistá-la. Assim que assumiu a liderança do povo, depois de receber palavras animadoras da parte de Deus, logo que cruzou o Rio Jordão com o povo, um príncipe do exército do Senhor lhe apareceu e lhe ordenou: "Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo." Interessante que foram palavras semelhantes a estas que Deus falou a Moisés durante o seu chamado. Esta aparição sobrenatural foi determinante na vida de Josué, pois assim como Deus se mostrou a Moisés, agora estava se mostrando a ele. Cabe lembrar ainda que da multidão que saiu do Egito, cerca de 3 milhões de pessoas, somente Josué e Calebe entraram em Canaã. Toda a sua geração morreu no deserto.
A multidão do povo que entrou em Canaã com Josué e Calebe nasceu em meio ao deserto. O conteúdo do livro de Josué inicia com a morte de Moisés e as palavras de Deus a Josué, encerrando-se com a morte de Josué e com a morte de Eleazar, o filho de Arão, que assumiu o sacerdócio. Este conteúdo pode ser resumido com a conquista da terra prometida. Enquanto Moisés teve a responsabilidade de educar uma nação com leis religiosas e sociais, Josué tomaria este povo, mantendo estas leis, e conquistaria a terra prometida. O conteúdo pode ser dividido da seguinte maneira. Primeiro, a invasão da terra. Josué assume o posto de Moisés, a missão de Josué, a travessia do Jordão, a aliança com Deus, a celebração da Páscoa, a tomada de Jericó, o pecado de Acã, consequentemente a derrota em Ai e a vitória sobre os reis de Canaã. Em segundo lugar, a ocupação da terra. 30 reis conquistados por Josué. A terra é repartida, o tabernáculo é erguido em Siló, as cidades dos levitas, a exortação de Josué ao povo em observar a lei do Senhor. E em terceiro lugar, para se manter na terra, Josué traz à memória os feitos do Senhor, uma nova aliança com Deus, a pedra do testemunho e a morte de Josué. Realmente é um maravilhoso livro que aborda a liderança de Josué, bem como os seus feitos em Deus. Embora mais tarde, no tempo dos juízes, o povo hebreu foi se distanciando de Deus, no entanto, durante a liderança de Josué, a terra foi ocupada e partilhada, exatamente como Deus tinha prometido a Abraão, que seus descendentes possuiriam uma terra repleta de inimigos, mas essa terra seria fértil e rica. Um abraço e até um próximo vídeo.